nome é Paulo, eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Aula. Amém. Querido Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, para ouvir mais uma vez a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, aprender mais de Ti. Abençoa, Senhor, aqueles que estão entrando, aqueles que ainda vão entrar e aqueles que não puderem estar presentes, Senhor. Só o Senhor sabe o propósito de cada um. O Senhor continue ao lado de cada pessoa que aqui está e aqueles que não podem estar aqui. Deus, e que nós podemos estar com a mente aberta para ouvir a palavra, que essa palavra possa entrar nos nossos corações. Te peço pela nossa professora Viviane, que veio passar um pouquinho dessa informação para a gente, e todos aqueles que estão aqui, que possam ouvir o que Deus tem para falar. Deus nos abençoe e nos leve e nos traga de volta, que possamos ouvir essa palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, estamos na lição da humanidade, aula número 5, né? É isso? 1, 2, 3, 4, 5, isso, aula 5. A primeira foi presencial, estamos na aula 5. E hoje a gente já estudou as escrituras, Deus, Jesus, o Espírito Santo e hoje a humanidade. Então a gente começou falando do nosso Deus, da sua grandeza, da soberania, e hoje vamos falar de nós, da humanidade, da sua grande criação, que é o ser humano, né? Então vamos... deixa eu aqui, as meninas estão chegando. Monique, Cris, a paz, sejam bem-vindas. E eu queria hoje começar essa aula, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar com vocês, que eu separei aqui 2 vídeos, aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vocês me ouvem ainda? Tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Eita. Eu tô. Ah, legal. Eu pensei que eu tinha perdido a conexão. Eu separei, eu mandei lá no nosso grupo do discipulado 2 louvores, eu quero pôr só um pedacinho, que eles emblemam muito o que a gente vai estudar hoje aqui, né? E... A música do Thales Roberto que fala Deus me ama. Interpretação do Thales. Seu amor é tão
grande e condicional. Quem já conhece essa canção? Quem já conhecia? Eu já conhecia. Amém. Então, essa música tem uma letra que combina muito com o que nós vamos estudar hoje, né? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sendo sem merecer, Deus me ama. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Mas Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. É muito linda essa letra e nós vamos falar, enquanto a gente vai estudando, vocês vão lembrar dela. Eu quero mostrar mais uma canção que vai ilustrar essa nossa aula de hoje. Vamos lá. Que é... O som da música está bem baixinho. Aí eu muito baixo. Vou ver se eu aumento. Vocês ouvem? Não, não tô ouvindo, não. Quem falou que não está ouvindo? Ninguém está ouvindo? Não consigo ouvir também. Também não ouço. Eu também não ouço. Ok. Eu não consegui ouvir. Beleza, vou pôr de novo. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou compartilhar de novo. Espera aí. Rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou entrar com outro perfil na aula para eu conseguir olhar enquanto eu compartilho com vocês, se eu conseguir ver pelo celular. Vamos ver se vai dar certo. Vou compartilhar mais uma vez, queridos. Vamos ver. Vocês ouvem agora? Eu não tô O meu tá escutando. sem áudio. Também não. Tá. Então, o primeiro deu certo, o segundo não deu. Vamos lá. A música, eu mandei ela aí no grupo do Discipulado. discipulado. Deixa eu só fechar as páginas aqui para eu não cair da conexão de vocês. Aí, vocês me ouvem, né? Sim, dá pra ouvir. A música, ela fala assim: quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Depois vocês ouvem, eu mandei o link lá no grupo. E ele fala mesmo, no dia 5, ele vai falar dessa liberdade que nós alcançamos no Senhor, né? Vai falar
que a gente é livre em Cristo, e essa liberdade que muitas vezes as pessoas acham, porque você é crente, quem está na igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou pode isso, não pode aquilo, mas nós somos livres do pecado, livres de viver uma vida condenada do pecado. Então, isso a gente vai falar lá na aula 5, mas já começando, então, ouçam essa música, essa gravação, Quem Deus Libertar, livre enfim será. Ai, aqui, ó, Lorenzo ama esse louvor, a Cris está falando aí. Que bom, Cris. E que a gente possa, né? E como a música anterior, né, na gravação do Thales, e o compositor é o André Hamilton, meu marido está aqui, André Valadão, né? Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. E eu comecei aí a aula antes da gente começar a gravação, os primeiros minutinhos, com as primeiras pessoas que foram entrando, quem cumpriu o desafio de memorizar o João 3,16. Aí algumas pessoas recitaram, né, que é o textual da nossa Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que acreditasse nele não morresse para sempre, mas tivesse vida eterna, vida para sempre. Então, hoje, nós estamos estudando sobre a humanidade, né, que Deus criou o homem e que o homem pecou, Deus perdoou e deu uma vida eterna. Então, o dia 1, pessoal, você foi criado à imagem de Deus. E eu queria perguntar para vocês, das pessoas que leram aí, estudaram o assunto, alguém gostaria de comentar alguma coisa curiosa que você leu, que você aprendeu ou estudou e gravou na sua vida? Pode abrir a câmera, o microfone, se quiser. Você foi criado à imagem de Deus. Quem lembra de alguma coisa gostosa ou importante que leu sobre esse assunto? Quer falar? Ninguém? Ninguém gostaria de comentar? A Amanda tá com o microfone aberto? Não sei. Então, pessoal, quando vocês quiserem falar, vocês me interrompam a qualquer momento. Quando a escritora fala, né, você foi criado à imagem de Deus, ela volta lá na Bíblia, vocês podem abrir aí suas Bíblias em Gênesis 1, né? Gênesis 1, quando a nossa Bíblia começa falando da criação da humanidade. E é muito maravilhoso, eu enviei para vocês um link, o pastor e cientista Adalto Lourenço, para quem vai assistir essa aula também depois, que não está no grupo nosso de estudos do WhatsApp, né? Mas essas aulas vão ficar disponíveis no YouTube. O cientista Adalto Lourenço tem uma página no Instagram, no YouTube, e ele é um cientista que fala do design inteligente, e a ciência vem provando a cada dia que a Bíblia estava certa, e que tudo isso que está na Bíblia é provado cientificamente. Então, a gente estudou lá, ó, Gênesis 1, o 26, que diz assim: e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, Deus criou o homem. E diferente da criação, que nós estudamos até na lição sobre Deus, que Deus disse, haja luz, haja separação das águas, haja animais na terra, haja animais no mar, haja aves voantes, aves no céu, haja vegetação. Quando Deus criou o homem, ele não disse haja, ele criou com as suas mãos. Então, essa já é a primeira característica que mostra a sua criação especial. E ele convida o Pai convida o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem. Deus não estava sozinho lá na eternidade, ele tinha o Pai, tinha o Filho e o Espírito Santo para juntos fazerem essa obra. E nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E quando a gente fala, gente, a imagem e semelhança, o que vocês imaginam? Será que Deus tem cabeça, perna, braço, 2 olhos? É isso que vocês imaginam? A gente ser imagem e semelhança de Deus? Quem pode me dizer que é? A gente parece com Deus? Deus tem rosto, tem ombro? É isso que é ser imagem e semelhança de Deus? Quem sabe?
Quem arrisca? Eu acho. Oi, quem é que está falando? Matheus? Isso. Oi, Matheus, boa noite, a paz. O que você acha? Ah, eu acho que ele é igual a gente, porque a gente é semelhante a ele, né? Conforme o corpo e o espírito. Ah, um corpo e um espírito? Isso. Mas alguém acha que Eu Deus... acho que é a essência, não exatamente a aparência. Isso, Cris, completo, o que mais? Aí, o que é a essência? Explica para os nossos colegas. Ai, meu Deus, agora é difícil explicar. Você falou essência, quer dizer que não é aparência, então é por dentro. Isso, é como ele falou também, né? O nosso espírito, a nossa alma que a gente tem por dentro. A gente tem Isso. deveria ter, né? O caráter de Cristo. Obrigada, Cris. Obrigada, Matheus. Mais alguém gostaria de falar? O que acha? Deus, somos a imagem e semelhança dele. O que será que significa isso? Queridos, Mateus falou que às vezes a gente imagina Deus como um homem, né? Muitos desenhos aparece aquele Deus barbudo, né? Gordinho, sentado, mas nenhum ser humano é capaz de descrever a imagem de Deus, porque ninguém foi capaz de vê-lo. Cristo se encarnou como homem, né? E algumas obras aí de arte, até aparece ele com os olhos azuis, né, olhos verdes, mas ele era judeu, então os judeus não têm olhos claros, os judeus têm aquele nariz avantajado, né, um cabelo mais preto e grosso, crespo, então Jesus não tinha os olhos verdes, mas ele, talvez a gente consiga descrever a composição física do Cristo encarnado. Mas o nosso Deus, ele não tem uma aparência física humana, né, com braços e pernas, mas ele se revela para a gente entender um pouco. Então, tem uma passagem no livro de Isaías, o profeta fala que as nuvens do céu são o pó dos seus pés. Então, imagina, que pé é esse? Se a nuvem do céu é o pó do seu pé, né? Então, ele descansa os seus pés como se a terra é o escabelo dos seus pés, como se a terra fosse o banquinho de descanso dos pés de Deus. É claro que Deus não está descansando os pés sobre a nossa terra, mas é só para a gente entender a grandeza. Se a gente é uma poeira cósmica aqui no planeta Terra, Deus é muito infinitamente maior que isso. Mas como a Cris falou, fomos feitos à sua imagem, raciocínio, intelecto e o nosso espírito e alma, né? A gente consegue se relacionar com Deus porque nós temos espírito. Os cachorrinhos, quando morrem, embora aí tem muita gente que é mãe de pet, gosta de bichinho, gatinho, cachorro, os cachorros, eles não têm alma, então não tem o céu dos cachorros. Quando eles morrem, eles não vão para o céu. Quando eles morrem, eles encerram a estada deles na terra, né? Agora, nós humanos, quando morremos, a nossa alma volta para Deus. O nosso espírito é recolhido para o Senhor. Então, isso nos faz semelhantes a Ele, porque temos a essência de espírito e alma e corpo, né? E também porque o Senhor nos deu um raciocínio. Olha que a gente acabou de ler, Gênesis 1:26, que Deus criou, façamos o homem, e que ele domine sobre os peixes, e sobre as aves, e sobre o gado. Então, nós somos a espécie dominante. Então, o ser humano, embora a gente saiba que, infelizmente, a humanidade destrói a natureza, polui, degrada, maltrata os animais, né, suja os rios, produz produtos tóxicos, fumaça, lixo cósmico, lixo na natureza, as garrafas PET, lá existe, né, uma ilha de plásticos boiando no Oceano Pacífico, a gente sabe. Mas ainda assim, Deus criou o homem dominante, com inteligência e raciocínio sobre a natureza. Como a gente fez a peça da Páscoa, não sei se todos lembram, né? Que o Adão deu nome para os animais, segundo a ordem de Deus, né? Ficou nomeando as plantas, nomeando os animais. Então, isso é maravilhoso. Isso nos faz semelhantes ao Senhor, o nosso raciocínio. A sua imagem. Vivi, Oi. Igual a gente teve o estudo na segunda, né? E aí era uma coisa que eu tinha comigo, tipo uma curiosidade, né? Que a irmã falou lá, que quando a gente morrer, a gente vai se reconhecer no céu.
Então, isso eu ainda não tinha. Para mim, a gente ia morrer, ia ter uma vida lá. E aí eu fiquei assim, eu não tinha esse conhecimento. E hoje, devido à aula de segunda, eu aprendi que quando a gente morrer, a gente vai conhecer o pai, a mãe, aqueles que aceitaram Jesus, morreram, vão se reconhecer no céu. É isso Então, mesmo. eu Já não tinha pensou, esse Elisa? conhecimento. A gente vai se encontrar no céu e falar: ô, Elisa, valeu a pena a gente jejuar e orar e ficar firme, não cair em tentação, não ceder ao pecado, valeu a pena a gente ser fiel ao Senhor. É isso. Paulo compara a vida eterna como uma coroa, né? Como uma medalha. Nós estamos numa maratona em que todos serão vencedores. Mas como que você vai receber um troféu, uma medalha de um prêmio que você não sabe? Então, a gente conhece o caminho, a gente conhece a trajetória, né? Muitas pessoas questionam isso, falam: Elisa, então eu vou chegar lá no céu e eu vou ver que meu irmão não foi para o céu, então eu vou ficar triste. Não, nós teremos o corpo transformado, nosso sentimento será transformado, a gente vai ter uma consciência de quem está lá e quem não está, né? Mas não teremos uma tristeza, um arrependimento, uma dor de nada, porque para chegarmos lá, foi porque a gente conquistou essa vida aí de agradar o coração de Deus, né? E interessante, meus irmãos, eu queria usar aqui o meu carregador do meu celular para fazer uma ilustração para vocês. Quando a gente fala de espírito, alma e corpo, né? É difícil a gente entender. Alguns teólogos entendem que é uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Outros acreditam na dicotomia, que o espírito e a alma é um só e o corpo é outro. Mas aí, para ficar claro, né, para nossos irmãos, igual a Elisa falou, às vezes a gente não tem clareza, e temos alguns adolescentes novos convertidos, mas para nós mesmos, que às vezes já somos até mais tempo de Bíblia, e não temos uma ideia concreta desse, é muito abstrato, né? Falar de corpo, de espírito, Mateus. Aí o Senhor me fez entender, enquanto eu estudava uma vez sobre essa aula, sobre dicotomia. Então, se você parar para pensar, esse cabo aqui, né? Ele tem duas pontas, certo? Normalmente ele tem uma ponta que vai te conectar na energia e uma ponta que vai te conectar no celular, certo? Então, se você parar para pensar no cabinho aí do carregador do seu celular, é como se ele fosse espírito e alma, certo? O espírito é a parte que nos conecta a Deus. Então, o espírito te liga, ó, na energia. Deus é, né, toda a luz, toda a energia. Deus é fonte de luz. Então, o espírito te conecta em Deus. E a alma é o que nos conecta ao nosso corpo, ao nosso fôlego de vida, que faz você pensar, viver, comer, dormir, acordar, ver, respirar, os 5 sentidos. Agora, pensa que o celular é você é a humanidade, né? Olha aqui, esse sou eu, humano. Se eu estiver desconectado de Deus, uma hora minha bateria vai acabar e eu morro, né? Então, essa conexão que nós temos, nosso espírito ligado a Deus, que nos faz vivos, que nos traz energia, que estamos ligados, conectados no Pai, para a gente viver, a nossa bateria aguentar até Jesus voltar. Porque se a gente perder a conexão, ó, aí você fica, já viu aquela agonia, né? Ai, minha bateria tá acabando, tenho 5%. Não consegue fazer um vídeo, tirar uma foto, atender uma chamada, porque a bateria tá acabando. Então, assim é a vida do crente. Então, eu peguei essa ilustração aí do carregador para vocês lembrarem. Então, ó, espírito te conecta a Deus, a alma te conecta ao mundo, é o seu fôlego de vida. E você é o corpo, né? O celular é o físico, é o corpo que traz toda essa conexão. Mas tem gente que acha que está carregadinho, tá bala. Mas se ele tiver sem a energia, se desconectar do Pai, uma hora essa energia acaba. Às vezes tem gente que acha até que a vida tá boa, tá vivendo desligado da tomada, né? Mas você vai gastando e não repõe a energia em Cristo, uma hora sua bateria morre. Amém? Gostaram do exemplo? Ficou Nossa, claro? que grande exemplo, eu amei. Ficou claro, Amei. Letícia, para você também? Ficou sim. Então, espírito, alma e corpo. Deus nos fez com espírito, alma e corpo. Cada vez que vocês forem carregar o celular, vocês vão lembrar disso, hein? Ó, espírito, alma e corpo. O seu espírito
te conecta a Deus. E a tua alma te conecta ao mundo. E nós temos que estar ligados no Pai. Deus é a energia, Ele é o Pai das luzes. Então, eu vou pegar o meu celular, que é viciado, o tempo todo carregando na fonte da tomada. Eu tenho que Aí, ficar tá em vendo? Deus. Porque ele já descobriu que não vive sem Deus. É, Ele não pode viver sem energia, né? Então, porque a bateria falhou, Elisa. E é isso, a gente tem que viver essa conexão. E aí, pessoal, no dia 1, nós estudamos Você foi criado à imagem de Deus. E a autora fala, né, que nós temos essa conexão em Deus e somos racionais, inteligentes. E uma coisa que eu queria que vocês gravassem nessa aula. Quando você sabe que você é a imagem e semelhança de Deus, então Ele te fez parecido com Ele. Ele me fez parecido com Ele. E essa é a base, meus irmãos, da vida cristã. Essa é a base de você viver uma vida de agradar a Deus. Sabe por quê? Quando você se lembra que você é a imagem e semelhança de Deus, você tem que lembrar que o outro também é a imagem e semelhança de Deus. Lembra que teu esposo é a imagem e semelhança de Deus. Teu irmão é a imagem e semelhança de Deus. Tua mãe, teu pai, o teu chefe, teu professor, aquela pessoa chata que às vezes você não tolera muito. Ela é... Professora, sabe que eu tô com um negócio na mente até agora, que esses dias eu escutei lá na igreja, foi terça. Tava junto, era eu, o Christian e o Rafa, e tinha mais um menino que eu não conhecia. Ele pegou e falou assim, ame o próximo. Aí, tá certo que nós temos que amar o próximo, né? Só que aí, esses dias eu discuti com o menino, aí, na hora, sabe, eu explodi assim a cabeça. Aí, como eu tô assistindo a cabana, aí tinha lá um cara lá que ele tava decifrando o juiz, né? Aí ele pegou e falou assim, vamos suponhar que você é Deus, como que você julgaria ele? Até agora eu tô com isso na mente. Aí eu queria entender, como que Deus sabe diferenciar as coisas, sabe? Tipo assim, amar o próximo, como ele julga essas coisas, sabe? Porque ainda querendo ou não, eu sou novo nessas coisas. Mateus, Deus é eterno, Deus é justo. Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então, imagina, que a sua vida, eu vou usar essa ilustração. Tá vendo esse livro aqui? É a minha Bíblia. Mas imagina que a minha vida tá aqui. Aí eu comecei aqui, eu nasci, aí eu já estou criança, adolescente, estou no auge da minha vida adulta e eu pretendo chegar na velhice e morrer. Aqui, minha vida vai acabar. Consegue entender uma linha aqui? Sim. E eu tô aqui, né? Eu fui criança, adolescente, eu consigo ver o hoje. Mas Deus, ele tá aqui, ó. Ele olha de cima para mim. Então, ele já sabe o meu futuro, ele já sabe o que eu vou fazer, as escolhas que eu vou fazer. Ele não determina as minhas escolhas, mas ele conhece, porque ele é eterno. Então, Deus não conhece a história conforme a gente vive. Ele está lá no futuro, ele já viu, ele já sabe. Então, quando Deus traz um mandamento para Moisés assim, para ele dar ao povo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esse era um dos 10 mandamentos da tábua da lei. Lembra lá em Êxodo, pessoal? Êxodo 20, os 10 mandamentos. Aí quando Jesus vem, aí ele escreve, João escreve, Mateus relembra também, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Agora apertou. Porque eu falo assim, eu preciso amar a Elisa como eu me amo. Então eu gosto de mim, eu quero coisas boas para mim, eu quero uma vida confortável, eu não quero sofrer uma mágoa, uma humilhação. Então eu vou tratar a Elisa como eu quero ser tratada. Então amar a minha filha, amar os meus alunos, amar os meus parentes, amar os idosos, né? Tem muita gente, a gente sofre hoje a sociedade que maltrata os animais, maltrata os idosos, maltrata as crianças. Tem lei para tudo, né? Lei para o indígena, lei para o deficiente, lei para o negro, lei para o homossexual, lei... Todo mundo precisa ser amado e respeitado, direitos de igualdade, né? Então, a gente quer fazer para o outro o que a gente deseja para nós. Mas aí, Mateus, Jesus fala assim, eu quero que vocês me amem como eu amei vocês. E como que Deus nos amou? Ele deu a vida dele por nós. Não foi que a gente falou, João 3,16? Deus amou o mundo tanto que deu seu filho Jesus para morrer por nós. Então, Jesus fala, e aí? Você é capaz de... Viviane, ame o Mateus como eu amei vocês. Aí fala, Mateus, eu preciso te amar com o amor de Cristo. Mateus, e aí? Parece difícil, mas olha só, Heitor.
Como não é tão difícil? Se a gente vai amar alguém como a nós mesmos, ou amar alguém como Cristo nos amou, aí você não vai mentir para essa pessoa, você não vai trair essa pessoa, você não vai desejar matar essa pessoa, falar uma mentira, caluniar essa pessoa, porque você a ama como Cristo amou a igreja, como Cristo te amou primeiro. Então, tudo, Jesus resume todos os mandamentos e toda a lei de Moisés na base do amor, porque quem ama não vai xingar, não vai ofender, não vai matar, não vai trair, não vai destruir, não vai roubar o do outro, não vai defraudar, não vai fazer nada de mal, porque a base é o amor. Faz sentido para vocês? Então, quando a gente ama como Deus nos amou, a gente está fazendo sendo imagem e semelhança dele, porque ele mostra lá na eternidade que ele é uma família, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a trindade e uma unidade, e ele pede que nós estejamos unidos. Letícia, a Bíblia fala assim, quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não que quando eu oro sozinha, Deus não está, mas quando eu me uno com a Letícia, com a Monique, com a Carol, a gente se une, o Senhor manifesta a sua presença ali. Então, nós, humanos, trazemos a presença de Deus quando nos reunimos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem e criam a humanidade. Nós nos reunimos e atraímos a presença de Deus. Então, Mateus, é assim que Deus controla o que está na sua mente e está no seu coração. É assim que Deus vê, porque... Até mesmo, Mateus, porque antes de tudo acontecer, Deus já sabe, né? Já sabe de todas as coisas. Quando vai errar, quando vai pecar, né? Ele sabe que você vai cometer um erro, mas lá na frente ele vai tentar contornar tudo para que esse erro ele seja revertido, né? Então, assim, como ele falou, como é que ele sabe que o julgamento, se é o certo, se é o errado? A gente não sabe, mas Deus ele já sabe além da gente. Pelo erro cometido, ele já sabe que lá na frente, provavelmente, já vai ter um perdão. Porque Deus, ele é eterno, ele é justo, ele é santo, ele não erra. Então, diante dessas palavras, Mateus, quando nós estudamos lá na lição 2, na lição 2, sobre Deus, que falava assim, Deus não pode mentir, a sua palavra é a verdade. Então, tudo que Deus fala o que ele fala acontece. Então, a palavra de Deus traz a verdade na nossa vida. Então, fala assim, quem inventou que isso era certo? A lei é dele. Deus trouxe a lei. E você pode saber que a lei da humanidade hoje, a Constituição Federal hoje, é baseada nas leis da palavra de Deus, na Bíblia, né? A gente não é só pecado, é crime. Matar, roubar, falsidade ideológica, falso testemunho, adultério, tudo é crime, não é só pecado, né? Então, as leis dos homens é baseada na lei de Deus. Não é lindo isso, irmãos? Então, o dia 1, eu quero que vocês gravem isso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E não podemos esquecer que o meu irmão é semelhança de Deus, o meu filho é semelhança de Deus, o meu amigo é semelhança de Deus. Então, a gente precisa respeitar e amar todas as pessoas. Tem um trecho no livro que diz assim, ó, tudo que Deus criou é bom. O pecado nos trouxe a depravação, mas não removeu de nós a imagem de Deus. E para nós cristãos, a imagem de Deus se torna progressivamente mais clara à medida que continuamos no processo de santificação e nos tornando mais semelhantes a Ele. Então, a Bíblia fala que nós nos tornamos iguais a Ele, Mateus. Esse é o nosso desafio, ser parecidos com o Senhor, alcançar a estatura do varão perfeito. Só quando Jesus voltar, mas dia a dia a gente vive uma vida tentando ser mais santo e mais separado. Amém? Ficou claro, Mateus? Amém. E aí, então, a gente estudou que Deus criou o homem para dominar sobre a natureza, né? E olha que interessante, na palavra grega que fala assim, Deus fez a sua obra, a palavra obra significa o mesmo sentido de poema. Então, Deus nos criou como se fosse uma obra de arte, como se fosse uma poesia, a nossa criação para Deus. Então, criar você não era uma questão de esforço, também envolveu habilidade artística e artesanal. Deus modelou a gente, né?
com barro, ele soprou nas nossas narinas. Então, você é infinitamente valioso e merecedor da dignidade, não por causa do que faz, mas porque você foi feito à imagem de Deus, e é um trabalho valioso que ele propôs que você fizesse. Então, queridos, se alguma vez você já se sentiu desprezado, eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, quem sou eu na fila do pão? Mas essa palavra te encoraja a se valorizar. Você foi feita à imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, do Criador do universo. Ele te fez a imagem dele, então se ame, se valorize. E ele depositou dentro de mim e de você o Espírito Santo, depositou a graça dele, soprou em nós o fôlego de vida. Então você tem valor, né? E ele te dá esse valor que ele fez. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Deixa eu falar um negócio. Eu tô lendo um livro lá, né? Um propósito com Deus. Vida com E propósito. uma vida com propósito, isso. E aí ele fala, tipo, exatamente isso. Que Deus escolheu os nossos pais para que a gente sejamos exatamente como a gente é. Sem Glória mudar nada. Sem colocar um cabelo loiro, sem colocar um olho verde. Que a gente somos exatamente da forma que ele queria que a gente fosse. Aleluia. Deixa Ele eu te falar deu- também, aproveitando. Fala. O dia que eu li isso no livro, eu comecei a me olhar com outros olhos. Comecei a me amar mais quando eu entendi que tudo que eu, tipo, cada detalhe meu, assim, foi criado por Deus e foi escolhido por Ele. E aí a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? É verdade. Ouvi, e ainda mais eu, que eu tenho Eu também vi vitiligo. isso muito diferente também. Tudo que Eu, agora eu coloco defeito em mim, depois que eu li esse livro, né? Tudo que eu coloco defeito em mim, eu falo, não, Deus me criou dessa forma, e dessa forma você eu sou perfeita. Glória a Deus. Olha quantos testemunhos. ouvi Termina, que, ó, Letícia. eu tenho vitiligo, né? É que não é tão aparente, mas eu É tenho. mesmo. Então, tipo assim, por muito, muito tempo é difícil. É. Tipo, não adianta a pessoa falar assim, não é nada. É uma marca É, física, né? é. Mexe Então, com tipo assim, ainda mais que eu não nasci com isso, foi devido a um trauma que eu fiquei. Então, tipo assim, ler aquilo pra mim, falou assim, você passou 30 anos da sua vida com vergonha? Jesus. Então, tipo assim, ler aquilo pra mim foi muito importante. Não que não mudou meu pensamento da forma que eu tenho vergonha disso, mas me mostrou que eu posso ser feliz com isso. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Que testemunho lindo. E eu creio que Deus pode curar, mas se ele não curar, você vai ser feliz com o vitiligo. É isso. É isso. É exatamente isso. Ai, gente, vocês são demais. Obrigada, Cris, Monique, Letícia, por esses testemunhos, porque é isso que a gente está estudando quando você entende a sua origem. Eu vim do Pai, fui feita dele, para ele, a imagem dele, no propósito de servir a ele. Então, não há nada que me diminua. Fui salva pelo sangue dele, o sangue de Jesus, ele morreu, ele já morreu por mim. Ele fez um sacrifício. Isaías fala que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é muito lindo. Então a gente precisa valorizar esse cuidado de Deus. E olha, a autora ela ainda comenta assim, cada tribo, nação e etnia tipo de personalidade foi criado por Deus. Ele escolheu as belas cores da nossa pele, escolheu a língua que falamos. Deus criou um povo para si mesmo que é incrivelmente diverso, e um dia todo esse povo entoará seus louvores em uma só voz. Temos mais em comum com a pessoa que ama Jesus, mas é completamente diferente de nós do que com alguém que compartilha o nosso DNA, mas está longe de Cristo. Olha que lindo que a autora fala. Então, eu e você, Letícia, temos muito mais em comum do que eu e meu irmão, porque ele não serve a Cristo. Porque nós entendemos a graça, a essência da salvação, a vida com propósito, né, Monique? Nós entendemos o propósito da nossa vida, né, Cris? Então, eu entendo o que vocês estão falando. Por muito tempo também eu tive uma infância, sofri bullying na infância, sofri preconceito, discriminação, e tinha alguns tabus, alguns traumas, mas a gente precisa ser liberta da maneira que a gente percebe que nós somos amados, né? E não praticamos isso com outros, sobretudo. A gente deixa de sofrer
e deixa também de julgar o outro. Ah, porque você é gordo, ah, porque você é negro, ah, porque você é isso, ah, porque, como a Letícia falou, que você tem uma doença, porque é a sua pele. Então, a gente deixa de julgar e a gente tá... Nossa, foi Deus que fez. E olha que legal, a diversidade, Deus foi capaz de fazer uma pele branquinha e uma pele negra, retinta, e Deus foi capaz de fazer um cabelo lisinho e um cabelo enrolado, e cada modelo, Deus que criou, a sua imagem o criou. Glória a Deus, meninas. Adorei esses testemunhos. Então, a gente tem que orar para que não possamos menosprezar algumas pessoas e pedir perdão se algum dia a gente desprezou alguém, se a gente ofendeu alguém com palavras, porque essas pessoas são feitas imagem e semelhança de Deus, assim como nós. Amém? Vamos para o dia 2. O dia 2, a autora chama de Fomos Criados Homem e Mulher. E esse é um assunto polêmico, né? É difícil na nossa sociedade, a gente está falando sobre homem e mulher, porque existem algumas pessoas que acreditam que não, que Deus criou o ser humano e você vai escolher se você vai ser homem ou vai ser mulher, mas não. Na nossa Bíblia, lá em Gênesis, vocês podem abrir Gênesis 1, 26, que a gente já leu, e no capítulo 2, a Bíblia detalha, né, como Deus criou a mulher. Então, Gênesis 1, 26, diz assim, vou ler novamente. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu. E o 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem e a mulher. Não era o Adão e o Ivo, era o Adão e a Eva. Não foi um homem, dois homens, nem duas mulheres. Então, esse é o padrão da criação divina. E, queridos, a biologia diz isso. Muitas vezes a pessoa vai contra a Bíblia, contra a religião, mas a gente tem que pensar na biologia. Para você ter uma reprodução, precisa do macho e da fêmea. No reino dos insetos, a abelha e o zangão. No reino dos animais, o leão, os mamíferos, leão e leoa. Nos répteis, aqueles que nascem do ovo, aqueles que nascem da barriga da mãe, precisa do macho e da fêmea. E Deus criou até as plantas, né? Eu não entendo muito de planta, mas tem que diga, o pé de abacate macho, pé de manga fêmea, eu não sei muito bem, mas até as plantas, na reprodução das plantas, elas têm os órgãos reprodutores. Então, isso foi Deus quem fez. E, claro, se a gente conhece alguém, algum amigo, alguém que está fora desse padrão que Deus criou, nós não vamos desprezá-los. Nós vamos amá-lo, nós vamos abraçá-lo, vamos apoiar, sem concordar, apoiar, interceder e explicar sempre a verdade. A Bíblia é a verdade. E nosso papel não é convencer, graças a Deus, né? Lembra na aula passada do Espírito Santo? A gente falou que o Espírito Santo convence o homem. O nosso papel é anunciar a Bíblia. Então, ele convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor nos fez macho e fêmea. Engraçado que a autora conta aí no livro que ela achava, quando ela era criança, que todo homem que ia casar com uma mulher tinha que procurar a costela que combinasse com a costelinha dele. Então, eu imagino a mente lúdica da criança, né? Aí ela fala, será que era por um raio-x? Tinha que ir no hospital para ver se o osso combinava, né? Mas interessante que o que ela fala, o que eu não sabia é que as costelas são surpreendentemente semelhantes. Além disso, eu havia perdido completamente o ponto da história da criação do Gênesis do 1 ao 2. Então, que Deus criou o homem, a mulher a partir da costela do Adão, né? E ele não ficou incompleto, mas Deus tirou do homem para fazer a plenitude da mulher. E deixa eu ver o que mais que eu queria comentar com vocês. Gente, pergunta, por que Deus criou a Eva? Tcharam! O que a Bíblia diz? Pode falar. A companheira para o homem? Para que o homem não esteja só? Isso mesmo, Lucas e Lica. Deus criou a Eva porque ele diz assim, não é bom que o homem esteja só.
Tem gente que fala assim, o homem estava triste, sozinho lá no jardim. Mentira, isso não está escrito na Bíblia. O homem estava pleno, né? A natureza, Deus, o jardim, mas Deus achou que não era bom que o homem estivesse só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora. E essa palavra, pessoal, olha que linda, a palavra adjutora, ela tem a mesma tradução para socorro, auxílio. A mulher é ajudadora. E não é uma missão abaixo da missão do homem, é uma missão conjunta, igual no voo precisa do piloto e o copiloto, né? Sempre tem o comandante e o segundo comandante, então a mulher tem uma missão conjunta ao do homem na família. Né? Tem muita gente que acha que a mulher ser submissa. Sim, nós devemos ser submissas no sentido de ouvir o nosso comandante, o nosso piloto, o nosso esposo, né? As suas mães, aí os adolescentes, as mães ouvem os seus pais, as mulheres, vocês ouvem seus maridos, mas não porque eles estão acima de nós, mas a nossa missão é conjunta deles. Mas sim, Deus diz que o homem é o cabeça da casa, ele é o sacerdote do lar, e a mulher é sua auxiliadora. Então, Deus criou a Eva para que o homem não ficasse só. Olha que lindo, a nossa função, né, é completar o homem. A mulher foi criada para completar o homem. Não que ele estivesse triste, mas talvez estivesse incompleto, né? E olha que interessante também como ela fala, né? Por que Deus não fez a Eva do nada, igual ele fez o sol, a lua e as estrelas? Haja mulher, buf! Ou por que Deus não fez a Eva moldando outro bonequinho de barro, igual ele fez o Adão? Ele precisou tirar uma parte do Adão que ele tinha feito. A gente entende isso porque a Eva vem do homem, ela depende do homem. Ela tem, né? A sua matéria-prima foi do homem. Deus usou o homem para fazer a mulher. Então, o Senhor mostra essa dependência do marido e da mulher, do homem e da mulher na sociedade que ele criou. Né? Então, Deus criou sim os gêneros macho e fêmea, e isso está escrito em Gênesis 1:27, Mateus 19:4, Marcos 10:6, macho e fêmea os criou. E ele instituiu, então, o casamento. Lá no Éden, quando Deus cria o homem, ele fala assim, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Só que interessante que Adão e Eva não tinham pai e mãe, né? Eles não foram criados primeiros. Então, eles não estavam deixando pai e mãe, mas quando Deus cria Adão e a Eva e faz um casamento ali no Éden, Deus institui a família. Então, se alguém fala assim, família, cada sociedade, cada família é de um jeito que quiser, é homem com homem, mulher com mulher, tem família que só tem pai, tem família que só tem mãe, família que só tem avó. Infelizmente, a nossa sociedade se corrompe nisso, mas pelo padrão da Bíblia, o padrão de família é pai, mãe e filhos. Deus instituiu a família no Éden e Cristo instituiu a igreja na cruz. Amém? E olha, Deus não prefere o homem ou a mulher, Deus não ama nenhum mais que o outro, Deus os ama igualmente. Deus colocou Adão para cuidar e guardar o jardim, ele recebeu essa função de proteger, de prover. Então, o homem é o provedor da casa. Meninos, por mais que essa geração de hoje fala que a mulher, o feminismo, direitos iguais, a mulher tem que trabalhar, tem o seu valor, o seu lugar, sim. Mas a Bíblia diz que o homem é o provedor. Não que eu vou ficar lá assistindo novela à tarde, meu marido ralando para me sustentar, mas é função do homem prover o lar, prover o ensino, prover o espiritual, prover o alimento, e a mulher ajudadora. Se o homem estiver bem cuidado, se o homem estiver bem tratado, se ele estiver bem amado, ele vai sustentar a família dele com alegria e com prazer. Porque às vezes a gente também só joga a culpa nele, né? Mas então é uma troca. Quando Paulo ensina a igreja de Efésios, homens, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, honrem aos seus maridos, que é o mandamento. Então, não é difícil você amar alguém e honrar alguém que te ama como Cristo amou a igreja. Olha que função difícil. Mas é para... Letícia, você quer falar? Ouvi. E por que fala, então, que a mulher edifica o lar? Boa! Então, vamos pensar que a mulher sábia edifica a sua casa.
toda obra precisa de coluna, né? O sustento. Então, vamos pensar na edificação. O homem é o quê? O provedor, a proteção, ele é o telhado, ele guarda. E a mulher sustenta na oração, nos conselhos, na criação dos filhos. Então, não existe telhado sem coluna. E a coluna sem telhado também fica uma casa sem telhado não é abrigo. Então, é um conjunto, Letícia. Imagina na obra, né? Então, faz as fundações da casa e a mulher sabe edificar a sua casa. Por quê? Com sabedoria, você vai conseguir levar o seu marido, com sabedoria, você vai conseguir levar seus filhos. A mulher é persuasiva. Por que a serpente foi falar com a Eva? Porque ela é porque ela tem um dom, porque ela tem uma sensibilidade. Então, talvez se falasse com o homem, ele ia falar que não, ou ia falar que sim, mas não ia convencer a mulher. A mulher ia falar, menino, você tá doido, não vai comer essa fruta dessa... Mas a serpente convenceu a mulher por causa do poder dela de sensibilidade. Então, Salomão que escreve, né? Provérbios de Salomão, a mulher sábia edifica a sua casa, porque é a sabedoria da mulher que Deus nos fez assim sensíveis. E a ciência comprova isso, gente. O homem é assim, papum. E a mulher tem mais sentimento, mais emoção, né? Para o homem, se você falar assim, esse cabelo tá feio. Ele, pô, é mesmo, né? Vou aqui pentear rapidinho. A mulher, ela falou que o meu cabelo tá feio. A mulher se sensibiliza com uma palavra. Então, os homens são práticos e as mulheres são emocionais. E aí, a mulher sabe, a sabedoria da mulher, Letícia, edifica. Ela mantém. O que é uma edificação, né? Construído, coluna em pé. Fez sentido? E o homem provê. Então, o homem é o telhado, ele é o fechamento dessa casa edificada, né? E que mais? Que eu queria falar do dia 2. Eu acho que é isso. Sim, o dia 2 ele fala então que Deus criou, fomos criados homem e mulher. E o dia 3, meus queridos, olha que importante, você é um pecador. Então, o dia 1, fomos à imagem de Deus, dia 2, somos feitos homem e mulher, dia 3, você é um pecador. E aí, alguém já tinha te contado isso ou é novidade? Difícil você estar lendo um livro que fala que você é um pecador, né? Uma acusação. E aí, pessoal, quem leu, o que entendeu desse trecho? Você é pecador. Pecadora! E aí? Quem quer falar? Somos pecadores ou não somos? Somos. Somos. E aí, então acabou para nós? A casa caiu, podemos ir para o inferno direto, pecamos, já era, acabou? Não. Não, só a gente buscar a palavra de Deus e ser justo com ele, se entregar e seguir os caminhos dele, que a gente vai ter o perdão dele. Amém. Confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados e não pecar mais, como diz, ides e não pecais. Viver uma vida sem pecado, né? Olha, gente, quando fala que você é um pecador, ele está falando do nosso pecado herdado. Nós herdamos o pecado de Adão. Por um homem o pecado entrou no mundo, não foi? Vamos ler essa passagem? Abram aí as suas Bíblias, Romanos 5,12. Tá também no dia 3, quem está acompanhando pelo texto do livro, está na página 173, o dia 3, no segundo parágrafo. Quem achou Romanos 5,12 pode ler. Romanos 5,12. Alguém? Posso? Pode. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Amém. Olha o que Paulo está escrevendo aos Romanos. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quem? Adão. Quando ele comeu o fruto, quando ele desobedeceu ao Senhor. Ele e a sua esposa, a Eva. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então nós,
herdamos o pecado de Adão, só porque somos humanos. Então, de geração em geração, filho, pai, um bebezinho é pecador? É. Não porque ele cometeu um pecado já, um delito, um crime, mas porque ele herdou o pecado de Adão. Aí ele continua, o 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Anota essa referência aí, Romanos 5, o 12 até o 15. Se alguém perguntar, gente, mas e aí? Por que Jesus salvou o mundo? Porque veio por um homem. E lá em Gênesis, Deus fala que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. É o Cristo. Então, somos pecadores? Sim. Mas por um homem entrou o pecado e por um homem alcançamos a salvação. Lembra que o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho para morrer por mim e por você, para que a gente não perecesse, não estragasse, mas tivéssemos vida eterna. Então, esse pecado nós herdamos, mas herdamos também a salvação em Cristo. A autora começa falando, né, que a criança, ela já tem uma herança de rebeldia. Quando a criança não sabe falar, o que ela faz? Chora, não é? Então, o bebê que tá com fome, chora. Tá com frio, chora. Tá com sede, chora. Tá sentindo nada, chora. E a criança é a natureza humana, ele é perverso, ele é transgredido, ele chora, ele reclama, ele briga, né? O choro é uma reclamação. E quando a gente vai crescendo, a criança vai crescendo, né? Ela vai aprendendo a viver essa vida em sociedade, de respeito, de empatia, mas a gente já herda aí essa maldade através de um homem. Interessante que a autora fala, queridos, no dia 3, que o homem, o pecado do Adão é uma consequência da sua incredulidade. Muita gente fala, né? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência, né? Eles desobedeceram a Deus comendo fruto, mas um pecado ainda que podemos dizer que eles foram incrédulos, ou seja, eles não acreditaram que a palavra de Deus estava valendo, e se eles comessem aquilo seriam castigados, penalizados. Não creram, foram incrédulos. E quantas vezes isso acontece com você e comigo? Ah, não, vou fazer isso, não dá nada não. Ah, Deus perdoa. Ah, Deus não está vendo. Ah, Deus tem coisa maior para se preocupar com isso. Né? Dá só uma bobeirinha que eu estou fazendo, mas a gente resolve e assume as consequências do nosso pecado. Né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, quando eles não creram o suficiente no que Deus já tinha falado. Deus falou, não come. Aí veio a serpente e falou, come. E eles comeram como se a serpente tivesse mais palavra do que Deus. E às vezes nós fazemos isso diante das situações. A gente dá mais ouvido aos nossos desejos da carne, porque todo pecado, meus irmãos, todo pecado é para satisfazer a minha vontade. O pecado é egoísmo. Então, eu vou matar ele porque eu quero que ele morra, porque eu não quero viver na mesma terra que ele, porque eu acho que ele não é digno de viver aqui. É egoísmo, né? Eu vou roubar aqui esse dinheiro da empresa, vou sonegar um imposto. Todo pecado de fraude, você quer se beneficiar. Pecado de enganação, uma mentira, um falso testemunho, é para benefício próprio. Uma traição é para benefício próprio, né? Uma mentira, então, tudo que você falsifica é para se beneficiar. Então, todo pecado é egoísta. Quer falar, Matheus? É por isso que em Romanos 16:19 diz que, né, que tem que ser excelente para o bem e inocente para o mal, né? Amém, isso mesmo. Porque é isso, porque a gente tem uma tendência de pecado, a gente herdou o pecado. Só que olha que interessante, pecamos porque não acreditamos que Deus é Deus. Não acreditamos que Ele seja sábio, soberano, bom e fiel.
não confiamos nele. Escolhemos o nosso próprio caminho, nosso próprio raciocínio. Por exemplo, lutamos contra o orgulho porque não acreditamos que Deus esteja no controle, ou que o seu controle seja muito melhor do que o nosso jamais seria. E aí a gente cita de novo o livro que as meninas estão lendo, né? Uma Vida com Propósito. Quando você entende o propósito de vida, aí você vai pecar menos, porque você entende que não é para agora, é para depois, né? E tem um motivo, tem uma razão de tudo isso. E aí eu queria perguntar para vocês, quem consegue definir a palavra pecado? O que é pecar, gente? Pode abrir o microfone. Alguém consegue explicar? Quando você desobedece, Desobediência é um tipo de pecado, Lucas. Desobediência, o Lucas falou. O que mais? Mentira. Mentir é pecado, Heitor, tá certo. Não adulterar imagens, né? Adorar imagens é pecado. Não Tudo terás... aquilo que desagrada a Deus. Isso, Ananda. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Não roubar, não matar. É isso aí. Sabe que do original, olha assim, eu quero que vocês gravem agora essa palavra para sempre. Do original, a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Sabe aquele jogo de dardo que a gente joga? Tem, né, o alvo lá, o vermelhinho no centro. Aí você joga o dardo, errei o alvo, pequei. Então a gente tem um alvo, que é a vida eterna, que é a vida com Cristo, é a salvação. Quando você pisa na bola, escorrega na graxa, errou de alguma forma, errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Então, quando a gente desobedece, mente, como a Ananda falou, tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Os nossos vícios, as nossas idolatrias, e tem gente que acha que idolatrar é só lá adorar um santinho, uma imagem, adorar o Buda, adorar Nossa Senhora, adorar algum Deus, mas idolatrar é quando você coloca qualquer coisa na sua vida acima de Deus. Tem gente que idolatra filho, idolatra marido, idolatra o dinheiro, idolatra o trabalho, idolatra a si mesmo, né? Bendito seja eu me amo. Então, tudo isso que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é idolatria e é pecado. Mas o Senhor nos faz a consciência de pecadores, para lembrar que o seu filho morreu por nós, né? Então, eu pergunto, não precisa me responder, que tipo de pecado você tem lutado? Qual é o seu pecado de estimação que você não quer que Deus perdoe, que você não quer que Deus lembre, que não quer que Deus te liberte? Muitas vezes a gente tem um pecadinho nosso assim, não, isso aqui Deus nem está vendo, isso aqui eu nem vou orar sobre isso, deixa aqui quietinho, mas o Senhor nos ensina nessa aula hoje, que nós não devemos ter pecados de estimação. Milton, a Bia está ligando aqui, filha. Só um minutinho, pessoal, desculpa, só um minutinho. Minha filha não está aqui. Oi, voltei. Desculpem, gente. É que minha filha não está em casa, aí tocou a ligação dela, achei importante atender. Então, com que pecado você tem lutado? Que pecado te convence facilmente? Existe um pecado que você precisa matar hoje? Então, nessa aula, a gente tem essa reflexão. Eu fui feita a imagem e semelhança, fui feito macho e fêmea, e fui feito pecador, mas eu preciso me livrar dos pecados, não é? E olha que interessante, o pecado é sério, e se Jesus não nos libertar, permaneceremos escravizados nele. Então, nós precisamos de libertação. Isso nos separa de Deus, porque Deus é santo e justo, e não pode estar na presença do pecado. O pecado de Adão e Eva não surpreendeu a Deus. Gente, vocês sabiam disso? Mateus, lembra que você falou assim? Como Deus sabe, né? Quem é certo, quem é errado? Gente, nada surpreende a Deus. Se chegar lá aquele homem bomba que vai se jogar no avião, kamikaze, Deus não se surpreende com as nossas ações. Nós não somos inéditos para Deus. Deus já conhece as nossas ações, nossas intenções. Deus não fica chocado.
Nossa, o Lucas mentiu para o pai dele. A Nanda mentiu para a irmã. Não, Deus não se surpreende, gente. Porque ele conhece a nossa natureza e ele sabe de nós, né? Então, Deus não ficou chocado quando a Eva e o Adão comeram a fruta. Ele não se preocupou, porque o plano já estava feito, era Jesus morrer por nós, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus deixou claro que o pecado exigia uma punição. Eles foram expulsos do jardim. Deus perdoa, Deus apaga os nossos pecados, mas ele sabe, ele traz consequências, que o pecado traz consequências para a gente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso que eu estou falando. Eu conheci uma pessoa que ele viveu na adolescência, na juventude, uma vida muito inconsequente. E pegava o carro do pai emprestado para sair para as baladas. O pai ia dormir e ele saía com o carro. Aí bateu esse carro algumas vezes, aí quebrou, aí mandou no funileiro, a pessoa consertou o carro sem o pai ver, aí bateu uma roda, trocou uma roda. Só que essa pessoa, graças a Deus, aceitou Jesus, saiu do mau caminho, parou de beber, parou de mentir. Mas aí um dia esse pai foi vender o carro. E aí descobriu que a roda estava errada, que aquela roda não era a roda original. E aí, quem foi que trocou a roda do carro? Então, o seu pecado veio à tona. Deus já tinha perdoado? Sim. Escreveu o nome no livro da vida? Sim. Ele estava vivendo uma vida plena com Jesus na igreja? Sim. Mas ele tinha as consequências do seu pecado. O pecado veio à tona. E deixou o pai chateado ainda, né? Porque fez as coisas ainda escondido, enganando o pai, e ainda estragou o carro, enganou o pai, e ainda teve um prejuízo financeiro para resolver tudo isso. Então, o nosso pecado é perdoado pelo nosso Deus por amor, mas a gente paga as consequências. É a mesma coisa se alguém que deve para a justiça. Ele fez um assalto a banco, um grande assaltante se converteu, aceitou Jesus. Amém. Se ele for congregar lá na IEL, a gente vai receber ele, abraçá-lo, e a gente vai amá-lo. Mas se a justiça disser que ele tem que cumprir anos de cadeia, ele vai ter que cumprir a sua pena. Ele vai ser o nosso irmão, nós vamos amá-lo, nós vamos visitá-lo na cadeia, nós vamos ajudar com suprimento, vamos cuidar da família dele. Mas não é porque ele aceitou Jesus que ele não vai para a cadeia. Se ele estiver devendo para a justiça, se ele estiver foragido, ele for preso, ele vai ter que pagar a sua pena, os anos de cadeia que a justiça lhe condenar. Percebem isso, irmãos? Como o pecado traz consequências, Jesus perdoa. Mas então as consequências físicas ou morais do nosso pecado, a gente arca com elas. Tá fazendo sentido? Amém, amém, amém? Vocês estão... Amém. Amém. Glória a Deus. Dia 4. Nós somos pecadores, mas você é amado por Deus apesar do seu pecado. E eu gostei que teve gente que escreveu isso. O que ficou para você da lição dessa semana? Sou amado por Deus apesar do meu pecado. E é isso, queridos. E não é que você vai falar assim, Deus me ama de qualquer jeito, então eu vou sair pecando. Não. Como Deus me ama, então eu vou tentar não desagradá-lo. Mas quando eu esquecer e derrapar, ele não vai deixar de me amar. É isso, né? Porque tem gente que fala, eu sou salvo mesmo, eu sou filho mesmo, igual criança. Minha mãe não me bate, minha mãe não briga, e sai fazendo as coisas erradas. Não é que seu pai não vai ficar chateado, mas você vai se esforçar para não desagradar a Deus. Contudo, se alguma vez você desagradar o Senhor, ele não deixa de te amar. Gente, Deus não é pirracento, Deus não é mal-humorado, Deus não é birrento, não pensem nisso. Às vezes o diabo coloca na sua mente assim, Deus te esqueceu, Deus não te ouve, nem ora, nem pede, é mentira. O Senhor ouve todas as orações. Em Apocalipse está escrito que o Senhor recolhe todas as orações do crente no incensário. E eu creio, Ananda, que você já pediu o que eu já pedi, o Senhor ouviu. Talvez ele não atendeu ainda porque a gente não pediu direito ou porque não chegou a hora ainda. Mas Deus não despreza a nossa oração. Então, é diferente ser amado, apesar do nosso pecado, ou ser ignorado porque pecamos. É como um filho, né? A gente vai brigar, menino, não faz isso. Aí ele vem chorar no nosso colo, né? Então, assim como a mãe corrige seus filhos porque ama, nosso Deus nos corrige por amor. E
tem uma passagem lá, eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias em João 3, o Evangelho de João. Vamos lá? Já já nossa aula está acabando, mais alguns minutinhos. Estamos no dia 4. João 3. Nós vamos ler o 3 e o 5. Quem achou e quer ler, pode ler. João 3, o verso 3, o 4 e o 5. Posso falar? Pode. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter tido, necessário vós é nascer de novo. Amém. Olha só, essa passagem é um fariseu, ele era um estudante da lei. Ele conhecia muito sobre as leis de Moisés. E quando Cristo veio na terra e pregou lá, fez o seu ministério, eles ficaram intrigados. Muitos condenaram Jesus. Ele é um profeta, é um falso profeta, ele é um mentiroso. Mas o Nicodemos, ele ficou intrigado com as palavras de Cristo. E ele foi procurar Jesus à noite, disfarçado, na sombra ali. Aí ele, mestre, Jesus, por que você me chama de mestre? O mestre, né? Por que você é tão bom, né? Falou, como que você está explicando aí que é preciso as pessoas nascerem de novo, né? Aí ele fala assim, ó, no verso 3, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, nascer de novo? Como que eu vou voltar à barriga da mãe? Olha isso, Jesus. Aí fala, não, o homem não vai voltar para a barriga da mãe, mas nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Então, irmãos, o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Nós não acabamos de estudar que todos nós pecamos, né? Eu sou o pecador, então estávamos mortos para o mundo. Mas aí Cristo traz nova vida, então nós precisamos nascer de novo. E não é nascer da barriga da mãe, não é ser o ser humano zerado, é nascer da água do Espírito. Então, morrer para o mundo e nascer para Cristo. E isso, quando você decide fazer isso, uma marca da igreja são as águas do batismo. Quando você decide se batizar, você está confessando publicamente, Lucas, Heitor, vocês aí que são candidatos talvez ao batismo, Letícia, eu morri para o mundo e eu vivo para Cristo. Então, essa imersão, a submersão e essa imersão representa, eu morri para o mundo, eu quero viver de novo da água e do Espírito Santo. Aí Jesus vai falando para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, você vai ficar aí discutindo as coisas fisicamente, carnalmente, você não vai entender, mas o Espírito vai te revelar. Aí Nicodemos fala, Senhor, como pode ser isso? Aí o verso 10, tu és mestre de Israel, Nicodemos, e não sabe? Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos. Se vocês estão falando de coisas terrestres e nem estão entendendo, como vão entender as coisas celestiais, né? Então Jesus deu uma lição ali para o fariseu, aquele mestre da lei, fala assim, olha, para você entender que você não vai ficar morto no seu pecado, sepultado no seu pecado, aceita que eu sou o Filho de Deus e você vai viver da água e do Espírito. Amém, pessoal? Vocês entenderam o que é nascer de novo? Tranquilo? Sim. Legal. E aí a autora repete aí, ó, o João 3,16. Ele fala, olha, então, vamos memorizar novamente, porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu Filho para que todo aquele que nele acreditasse não morresse para sempre, mas tivesse a vida eterna. Então, algumas versões falam para que ele não morra ou para que ele não pereça. Eu usei esse exemplo na outra aula, lembra? Aquilo que é perecível, aquilo que se estraga, né? Deus morreu para eu não estragar, mas eu viver eternamente. Então, Deus te ama apesar do seu pecado, e por isso que ele deu Jesus. Irmãos, pensa bem, quando Deus olha para você e você recebeu o sangue de Jesus, você foi lavado no sangue, então Deus olha para você e ele lembra que o filho dele morreu por você. Você tem a marca do sangue de Cristo, né? Você foi marcado com o sangue da promessa, então Deus, ele tem misericórdia, ele te ama, ele te perdoa, porque ele lembra que ele deu o seu filho por você.
Então, nós temos que ter a marca de Cristo, nós temos que ter esse novo nascimento, não viver para o mundo, morrer para o mundo e viver para Cristo. E tem uma passagem aqui que eu também queria ler, cadê? O mesmo João 3,16, que a gente está aberto aí, a passagem do Nicodemos, né? O 17 fala assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, tem gente que acha que estar na igreja é um castigo, acha que estar na igreja é penalidade, mas olha o que Jesus fala, Deus fala, João que escreveu, né? Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então, quem escolher não ser salvo, você escolher a mesma coisa. Olha, eu sei que vai vir uma grande enchente, gente. Olha, o mar vai subir o nível. Pessoal, atenção, um alerta. Dia 2 de julho, amanhã é dia 30. Daqui 2 dias, 3 dias vai vir uma grande enchente, derreteu a geleira e o nível do mar vai subir. E Deus mandou uma embarcação para todos vocês se salvarem, porque o mundo vai acabar em água. Vocês escolhem entrar no barco ou não entrar no barco? O que vocês escolhem? Com Eu certeza entrar no barco. Ai, gente, por favor, responde. Isso, a gente escolhe se salvar, não é? Entrar no barco. Porque eu sei que vai vir uma grande enchente e vai acabar com a humanidade, com a água. Então, a salvação de Cristo é como isso. A gente está avisando, Jesus vai voltar. Ele tem uma vida eterna para você. Jesus veio para te salvar. Você entrou no barco, está salvo. Mas se você escolher não entrar, Deus não te força, não te coloca dentro do barco. Você vai escolher a condenação. Então, não é que Deus fez a condenação para o homem. Não é que Deus fez o inferno para o homem, nada disso. Deus trouxe Jesus para nós. Mas você pode escolher negar a salvação, negligenciar a salvação de Cristo. E aí, só te resta morrer afogado, né? Nessa metáfora que nós estamos usando, a condenação. Deus não fez o mundo para condenação, fez o mundo para ser salvo. Mas é uma escolha. E hoje, vocês escolheram entrar no barco, né? Jesus é a arca da salvação. Essa história que eu estou dando esse exemplo aqui é semelhante à história da arca de Noé. Deus mandou construir um barco grande, uma arca, falou que ia chover, o povo riu, zombou de Noé. Irmãos, a Bíblia diz que nem as crianças foram salvas, somente Noé, seus 3 filhos, suas 3 esposas, e a esposa do Noé. Então, pensa que humanidade perversa. Nenhuma família falou, Noé, na dúvida, acho que eu vou com você, hein? Eu vou ficar nesse barco aqui, vai que chove mesmo. Ninguém, irmãos, ninguém. E hoje não é a mesma coisa? As pessoas negam a Cristo, negam o Evangelho, negam a igreja, negam a Bíblia, negam a fé. Não, mas vai chover. Jesus vai voltar. Amém por essa palavra? Amém. Vocês são salvos. Vocês são amados, apesar dos seus pecados. E por causa desse amor, a gente vai tentar pisar menos na bola. E o último dia é o dia 5. Você é livre em Jesus. Abram suas Bíblias, por favor, em Efésios. Novo Testamento, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Verso 2, nós vamos ler. Eu quero ler todo esse capítulo. Eu vou dar 1 minuto para vocês acharem ele, segundinhos. Efésios, capítulo 2. Se vocês podem achar 1, também é bom. É 2:2, professora? Atos 2, do comecinho. Deixa eu... Atos 2. Efésios 2, desculpa. Efésios 2, que diz assim: a salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. No outro tempo, vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes
andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e amor, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Outro verso para memorizar aí, hein? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. 11. Portanto, lembrai-vos de que em outro tempo vocês eram gentios na carne, mas incircuncisos feitos pelas mãos dos homens. 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados, estranhos ao concerto da promessa. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual a vocês todos, nós, ambos os povos, nos fez um, derribou a parede da separação que estava no meio. Sim, na sua carne desfez a inimizade, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz que estáveis longe ao que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, ao mesmo Espírito. Gente, vou pedir para vocês, leiam Efésios, leiam. Efésios só tem 6 capítulos, é uma delícia. Paulo escrevendo a essa igreja, falando do amor de Deus, falando da salvação, que nós éramos do mundo, mas fomos salvos, que nós éramos da carne, mas agora somos espírito, e pela graça somos salvos. E olha que interessante que ele fala. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não é porque vocês são bonzinhos, é um dom de Deus. O que é dom? É dádiva, é presente. Deus nos presenteou com a salvação, para nos dizer assim, nossa, como a Viviane é boa, nossa, ela não erra, ela dá a oferta, ela ajuda os mendigos, e ela é uma boa esposa, uma boa mãe, então ela vai para o céu. Não é isso que me salva. Eu faço essas coisas porque eu sou salva. Então, se eu vou ser uma boa esposa, uma boa funcionária, uma boa mãe, porque eu alcancei a graça, a salvação me alcançou, vou dar esmolas, eu vou ofertar na minha igreja, porque eu já sou salva. Mas eu não faço isso para me salvar. Tem muitas igrejas, muitas religiões que trabalham com a caridade. A gente tem que fazer para receber, né? A caridade vai te evoluir. Mas não, irmãos. Se a gente for fazer, se for ser bonzinho, não precisava Jesus ter morrido na cruz, né? Você vai aí, ó, vai pedalando aí, fica bom, até você ficar bom e aí você se salva. Não. Somos pobres, pecadores, miseráveis, mas a graça de Cristo me salvou. Com a graça, agora que sou salvo, então eu pratico boas obras. Amém? Não é a obra que te salva, mas a obra que você faz mostra a sua vida de homem salvo, de mulher salva diante de Deus. Então, olha o que o texto fala. Vocês eram mortos noutros tempos, o verso do Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vocês ainda mortos em seus pecados. Então, nós éramos mortos e agora somos... Qual é o contrário de morto? Vivo. Vivo. Vivo, está vivo. Somos vivos em Cristo. Isso que a palavra traz. Deus nos traz vida. Cristo nos traz vida. E vida com abundância. Vida com sobra. E a vida que nós recebemos em Cristo, nós temos vontade de gerar novas vidas. E vocês hoje que já aceitaram Jesus, estão hoje estudando a palavra, vão produzir novos frutos. E novas vidas serão geradas através de você, porque a vida traz vida. A Bíblia fala que quando nós aceitamos a Cristo, rios de água viva fluem de dentro de nós. Quando nós estamos em Cristo. Então, que vocês
queridos alunos e queridos ouvintes dessa aula. Sejam rios de águas vivas, fluentes na vida de onde vocês passarem. Então, nós éramos filhos do pecado, mas agora estamos salvos pela graça. E uma coisa que eu quero que vocês gravem, você é amado do Pai. Você é livre em Cristo. Deus te tirou do império das trevas e te colocou no reino da sua maravilhosa luz para você ser amado, porque você é salvo, porque você é cuidado de Deus. Então, ele é riquíssimo em misericórdia e em amor. E nós estamos mortos, ele nos vivificou. Então, aquela música que eu tentei pôr lá no começo, né? Ele fala assim: escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Então, às vezes, o mundo pode dizer que você não vale nada, que você não é amado, que você é feio, que você não é inteligente, que você é isso ou aquilo, ou deixou de ser. Não dê valor para essas palavras, porque a Bíblia, que não é a palavra de Deus, ela diz que vocês eram mortos e o Senhor te trouxe para a vida. Que vocês foram amados tanto que Jesus morreu por você e que você tem um valor que Deus depositou em você, em mim, o Espírito Santo. E nós não tínhamos valor, mas o Espírito dele é que traz valor. É igual um vaso. Você olha um vasinho, um vaso de barro, um vaso de vidro, pode não ter valor nenhum, mas se você puser um tesouro dentro dele, se encher ele de dinheiro, aquele vaso vai ficar valoroso. Então, o nosso valor não está em nós, mas no Espírito Santo que habita em nós. Então, a nossa carne, né? Que valor ela tem? Mas o sangue de Jesus que derramou por você, que foi derramado por você, ele te dá valor. Amém, pessoal? Amém. E por último, a autora fala assim: qual é a identidade? Quem eu sou? E eu pergunto para vocês: quem você é? Eu sou mãe, sou professora, sou coordenadora de escola, eu sou esposa, eu canto lá no Louvor da IEL, eu sou professora do discipulado, eu sou neta, eu sou filha, mas isso tudo, ele não é a minha essência, né? É a minha característica. Mas quem é a minha identidade? Eu quero perguntar, e aí, pessoal? Alunos do discipulado da IEL, quem somos nós? Quem são vocês? Eu sou salvo, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou escolhido. Amém? Vocês podem declarar isso hoje? Sou amado? Amém. Sou salvo? Amém. Tenho valor? Eu fui escolhido, eu fui Amém. comprado com preço Amém. de sangue. A minha vida tem valor. Glória a Deus. Nossa paz tem um nome, Jesus. Jesus não apenas destruiu a inimizade entre Deus e o homem, mas qualquer inimizade que nos separa dos outros. Ele destruiu todas as divisões raciais, econômicas, sociais, culturais e nos uniu a Ele. Nós vamos orar nesta hora para que o Senhor mantenha essa palavra viva no nosso coração, que nós não esqueçamos que mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Alunos, obrigada por essa aula. Mandem para mim as respostinhas até amanhã, para eu não confundir as aulas, tá bom? E obrigada pela presença de vocês. Na semana que vem, o nosso assunto é salvação. Vamos detalhar, então, essa salvação que alcançamos em Cristo, que a humanidade pecadora alcançou em Jesus. Oremos. Deus Pai de amor, nossa gratidão por esta aula, por este encontro, que a Tua palavra fica viva em nós, que nós não venhamos esquecer que o Senhor morreu por nós, e isso nos traz o valor, o preço de sangue que foi pago, nos faz escolhidos, perdoados e amados. E o Senhor nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz, e nos tirou da morte, agora somos livres para viver uma vida em Cristo. Pai, nos dá uma noite de vitória, e abençoa cada um que esteve aqui nessa aula e cada um que vai ouvir esse vídeo gravado. Em nome de Jesus eu te agradeço. Digam amém. 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 Amém! Uhul. Obrigada, queridos. Deus abençoe. Bom descanso. Vocês têm sido maravilhosos aqui na participação.